Olá, meu nome é Camila Boaventura e vamos iniciar agora nossa aula sobre ferramentas de tomada de decisão. Trarei alguns exemplos do cotidiano da nossa instituição, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com o objetivo de auxiliá-lo a entender como essas ferramentas podem ser utilizadas no processo de tomada de decisão. Inicialmente, falaremos sobre a matriz SWOT, que, como já vimos, analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Como forças, podemos citar as vantagens competitivas da instituição. E como fraquezas, aquilo que a instituição não faz bem ou poderia fazer melhor. Com relação às oportunidades, devem ser priorizadas ações que estão de acordo com o planejamento estratégico. E quanto às ameaças, devem ser analisados os possíveis problemas externos que a instituição pode enfrentar. Forças e fraquezas são considerados fatores internos da empresa, sobre os quais a direção pode agir diretamente. Já oportunidades e ameaças são fatores externos, portanto, sobre os quais não se tem controle. Para exemplificar, vamos pensar numa situação em que o MPDFT é convidado para participar de um projeto de criação de uma nova rede social de enfrentamento à violência doméstica em determinada unidade administrativa. Nesse caso, o gestor deve decidir acerca da viabilidade da participação, e para isso pode utilizar a matriz SWOT, conforme veremos agora. O gestor, analisando as forças relacionadas a essa possibilidade de atuação, identifica que a instituição tem experiência na atuação em violência doméstica, com diversos projetos já em andamento. E, além disso, também é referência no tema. Como fraquezas, ele identifica que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não tem servidores e membros com disponibilidade para participação com grande frequência nas redes locais, em virtude do excesso de demanda em muitas áreas. Como oportunidades, ele percebe que essa ação está de acordo com o planejamento estratégico da instituição, voltado ao compromisso público. E como ameaças, identifica a resistência de outras instituições, que não entendem que seja papel do MPDFT atuar na criação de redes, ou que não acreditam que a instituição tenha a disponibilidade de tempo que é necessária. Após a análise inicial, é importante que sejam feitas correlações entre os fatores da matriz, determinando que forças podem potencializar quais oportunidades. Então, no nosso caso, a experiência na atuação em violência doméstica potencializando essa ação que está de acordo com o planejamento estratégico da instituição. Que forças podem combater quais ameaças? Então, a experiência na atuação em violência doméstica ajudando a combater essa resistência de outras instituições. Que fraquezas podem prejudicar quais oportunidades? Então, a falta de disponibilidade, o excesso de demanda, prejudicando a realização dessa ação que está de acordo com o planejamento estratégico. E da mesma forma, que fraquezas podem potencializar quais ameaças? Então, a falta de disponibilidade de tempo, o excesso de demandas, aumentando ainda mais a resistência de outras instituições. O importante é que você tenha entendido os conceitos e principalmente como correlacionar adequadamente as forças e as fraquezas com as oportunidades e as ameaças. Então, é preciso analisar o que a empresa, a instituição, poderá ou deverá fazer para aproveitar os pontos fortes e as oportunidades, melhorar os pontos fracos e tentar extinguir ou minimizar o efeito das ameaças potenciais. Assim, é necessário um plano de ação. A matriz possibilita uma visualização interna e externa da instituição, possibilitando ao gestor tirar proveito das oportunidades e proteger-se das ameaças. Agora, vamos falar um pouco sobre a matriz Good, que, como já vimos, é usada na definição de prioridades. A utilização da matriz Good é feita a partir da pontuação dos 3 quesitos: gravidade, que se refere a qual o dano de determinado problema, qual a intensidade dos danos que podem ocorrer, e a valoração é feita de 1 a 5, sendo 1 sem gravidade, 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave e 5 extremamente grave. O quesito urgência se refere ao tempo para os danos ocorrerem. Então, o tempo que existe para resolver um problema ou situação. Se pode esperar.
2, se é pouco urgente. 3, se é urgente e merece atenção no curto prazo. 4, se é muito urgente. E 5, se há necessidade de ação imediata. Por fim, o quesito tendência se refere a como o problema evoluirá se não for feito nada. Pontuação 1, se não irá mudar. 2, se irá piorar a longo prazo. 3, se irá piorar a médio prazo. 4, irá piorar a curto prazo. E 5, se irá piorar rapidamente. Assim, na utilização dessa ferramenta, é necessário listar as atividades e atribuir graus quanto aos quesitos GUT. Vamos dar um exemplo simples, com apenas 2 atividades para facilitar a compreensão. Imagine que o setor responsável por cursos está enfrentando 2 problemas principais, que é a quantidade acumulada de novos cursos a serem desenvolvidos e a reclamação dos alunos sobre a necessidade de reformulação dos cursos em andamento. Assim, para cada um desses problemas, a equipe, em conjunto, definiu valores para cada um dos quesitos, conforme o quadro que estamos vendo agora. A pontuação total é obtida multiplicando o valor de gravidade por urgência e tendência. Então, no caso, a quantidade acumulada de novos cursos a serem desenvolvidos teve total 60, enquanto que a reclamação dos alunos sobre a necessidade de reformulação teve pontuação 100. Assim, é possível analisar onde estão os pontos fracos da instituição, quer dizer, o ranking dos principais problemas. Nesse caso, o principal problema seria a reclamação dos alunos sobre a necessidade de reformulação de cursos. E a partir dessa definição da prioridade, deve ser elaborado um plano de ação com prazos e responsáveis para solucionar ou diminuir os problemas. Para finalizar, vamos dar um exemplo de utilização do ciclo PDCA. Relembrando, o ciclo PDCA é utilizado no aprimoramento de processos e solução de problemas. Para resolver um problema, é preciso entender o problema e avaliar a situação atual. Assim, esse método auxilia a identificar falhas e pode ser utilizado em problemas que não são facilmente identificados. Como exemplo, imagine que o setor responsável pelo atendimento ao público de determinada promotoria vem recebendo críticas pela demora no atendimento, e o gestor da área decide utilizar essa ferramenta com o objetivo de aprimorar esse processo e solucionar o problema. A primeira etapa consiste em parar, pensar e identificar o problema, que no caso é a demora no atendimento ao público. Definir indicadores. Qual o tempo médio de atendimento? Quantos atendimentos, em média, são feitos por dia? Realizar análises históricas e comparativas. Como tem sido realizado o atendimento em outras promotorias? Qual o tempo médio de atendimento em outras promotorias? O atendimento ao público sempre ocorreu da mesma forma na promotoria ou houve alguma mudança? As críticas aumentaram recentemente? É importante ainda analisar as causas do problema. Então, o que pode estar causando a demora? O sistema utilizado está funcionando corretamente? O sistema que registra os atendimentos? O atendimento é padronizado ou é específico para cada cidadão atendido? Em seguida, devem ser propostas metas. Então, qual o tempo ideal de atendimento? Como otimizar esse atendimento? Então, um sistema mais eficiente, o treinamento dos servidores que realizam os atendimentos para facilitar a decisão sobre como agir em cada caso. E, por fim, é elaborado um plano de ação. No plano de ação pode constar, por exemplo, qual vai ser o tempo médio ideal de atendimento, a padronização do atendimento, o treinamento dos servidores que realizam essa função e a atualização do sistema utilizado. Essa ação, então, é implementada e, a partir dessa execução, o gestor pode corrigir falhas, realizar ajustes e implantar melhorias. Então, se o gestor observa que a padronização não permitiu atender os casos mais complexos em suas necessidades, pode ser feito um ajuste. Ou, se o novo sistema gerou lentidão pelos servidores não estarem familiarizados, pode ser constatada a necessidade de um novo treinamento. Se o tempo médio não foi adequado, pode ser necessária, então, uma readequação para ampliar esse tempo. É importante que você perceba que cada aplicação gera resultados diferentes, e daí a importância que o processo seja repetido, visando sempre a melhoria contínua.
Terminamos nossa aula e espero que, com base no que foi discutido, você consiga utilizar essas ferramentas no seu contexto de trabalho. Obrigada!